Bob Semple. Um dos atiradores ficava deitado num colchão em cima do motor. A Nova Zelândia construiu um tanque baseado num cartão postal americano. Ano de 1940. A Grã-Bretanha havia perdido seus equipamentos em Dunkerque e não podia abastecer as colônias. As tropas japonesas capturavam o Sudeste Asiático. Todo o poderio blindado da Nova Zelândia consistia em 6 veículos blindados de transporte de tropas. O ministro das Obras Públicas, Bob Semple, encontrou uma solução. À disposição de sua repartição havia 100 tratores Caterpillar de 8. Sem um único desenho, com base num cartão postal americano com a imagem de um trator reconvertido, os engenheiros revestiram a máquina com chapas de manganês corrugadas e a armaram com 6 metralhadoras Bren. O 8º membro da tripulação ficava deitado num colchão em cima do motor e atirava por um orifício na blindagem. O tanque pesava 25 toneladas, erguia-se a 3,5 metros de altura e acelerava até 8 km por hora. Para trocar de marcha, a máquina parava por completo. A única saída, uma porta traseira para 8 homens. O exército recomendou não construir mais nenhum deles. Os japoneses acabaram não desembarcando. Em 44, uma máquina foi enviada ao Pacífico, depois de terem retirado sua blindagem. Saint-Chamond. A França construiu um tanque que não conseguia atravessar trincheiras. Foi exatamente para isso que ele foi criado. Ano de 1917. O exército francês precisava com urgência de blindados para romper as posições na frente ocidental. Uma empresa recebeu uma encomenda de 400 máquinas. Não porque o projeto fosse o melhor, mas porque fez lobby pelo contrato por fora do comando militar. O general Estienne, criador das tropas blindadas francesas, soube da encomenda a posteriori. O problema estava embutido na construção desde o primeiro dia. O casco da máquina se projetava muito à frente sobre as lagartas. O nariz ficava suspenso no ar. Ao tentar transpor uma trincheira, a parte dianteira afundava no solo. As lagartas perdiam a aderência e giravam em falso. Para apontar o canhão ao alvo, o motorista girava o tanque inteiro. No dia 5 de maio de 1917, 16 máquinas entraram em combate pela primeira vez junto ao moinho de Lafaux. A maioria ficou atolada logo nas primeiras trincheiras. Em combate, apenas 3 foram destruídas. Os engenheiros tentavam consertar a máquina após cada combate. Depois do 165º exemplar, trocaram o canhão. Acrescentaram roletes de madeira sob o nariz. Nenhuma modificação resolveu o problema principal. O nariz era comprido demais para as lagartas. Das 400 máquinas construídas, sobreviveram até o armistício não mais do que 200. T-35. O tanque soviético de 5 torres percorreu 500 quilômetros e nenhum aguentou. A União Soviética construiu o T-35 não como máquina de combate. Ele foi construído como símbolo. A partir de 1933, os gigantes de 5 torres marchavam pela Praça Vermelha em cada desfile. 5 canhões, 10 homens de tripulação, 58 toneladas de aço. Suas imagens eram impressas em medalhas e cartazes. Em 6 anos, foram construídas cerca de 60 máquinas. No dia 22 de junho de 41, à meia-noite, a 34ª Divisão Blindada recebeu o alerta. 48 T-35 foram abastecidos, carregados de munição e seguiram em marcha para o oeste. Nenhum chegou. 26 máquinas, as próprias tripulações explodiram, por causa de falhas na transmissão, na caixa de câmbio e nas embreagens laterais. 8 foram abandonadas à espera de reparo. Os alemães destruíram em combate apenas 7. O motorista de uma das máquinas lembraria mais tarde. Em meio ano de serviço, teve tempo de trocar 2 caixas de câmbio, e isso sem grandes marchas. A marcha de 500 quilômetros no início da guerra revelou-se uma sentença de morte para a transmissão do T-35. No desfile em Moscou, em novembro de 41, passaram os 2 últimos T-35 sobreviventes. Da Praça Vermelha, eles seguiram não para a frente, mas para a retaguarda, treinar tripulações de outros tanques. Neubaufahrzeug. A Alemanha enviou à Noruega 3 tanques pesados. Até a linha de frente chegou um.
Em 1939, fotografias de reconhecimento alemãs do Neubaufahrzeug chegaram às mãos de agentes americanos e soviéticos. Estes, independentemente um do outro, relataram ao comando a descoberta de 2 novos tanques pesados alemães, o Panzer V e o Panzer VI. Na realidade, era um único e mesmo protótipo, fotografado de ângulos diferentes. No total, existiam 5 máquinas. Quando, em abril de 40, a Alemanha invadiu a Noruega, 3 Neubaufahrzeug desembarcaram em Oslo. Não para romper a defesa, mas para uma demonstração de força diante da população norueguesa. Das 3 máquinas que seguiram para o norte, uma quebrou antes de Lillehammer, a segunda saiu de serviço ao norte dela. Até as posições das tropas britânicas e norueguesas chegou apenas um tanque. No dia 22 de abril, ele entrou em combate junto à colina de Baalberg. Os fuzis anticarro britânicos o atravessavam de lado a lado. Após dezenas de acertos, um membro da tripulação morto e a retirada do comando alemão, ficou claro: essa máquina não foi feita para a guerra. O último Neubaufahrzeug sobrevivente foi usado em 44 como alvo para o treinamento da milícia no tiro com armas anticarro. Nenhuma máquina se preservou. Tipo 89. O tanque Medisu japonês que o exército reconheceu como obsoleto em 1937. Em combate, ele foi usado até 44. Desenvolvido em 1928, segundo o modelo do britânico Vickers, o Tipo 89 foi criado para uma única tarefa: o apoio à infantaria contra as tropas chinesas mal armadas. Com isso, ele dava conta. A blindagem de 17 mm segurava com confiança o fogo de fuzil. O canhão de 57 mm destruía casamatas e fortificações de campo. Na Manchúria e na China, ele não tinha igual, porque o inimigo não tinha com que responder. Em julho de 1939, 34 máquinas desse tipo se chocaram com tanques soviéticos em Khalkhin-Gol. Os canhões soviéticos de 45 mm atravessavam sua blindagem de lado a lado a 500 metros. O comando japonês tirou conclusões e decidiu pela substituição pelo mais moderno Tipo 97. Mas a produção do novo tanque avançava devagar. Por isso, o Tipo 89 permaneceu em serviço. Em dezembro de 41, as máquinas obsoletas participaram da invasão das Filipinas e da Malásia. Em 42, foram oficialmente retiradas da primeira linha. Em 44, algumas máquinas ainda combatiam nas Filipinas contra tanques americanos. Foram construídas 409 unidades em 14 anos. Uma máquina que o exército queria dar baixa desde 1937. Turan. A Hungria o lançou em série em 1941. Àquela altura, ele já estava obsoleto. Em 1941, o exército húngaro sofreu perdas catastróficas na frente oriental para os soviéticos T-34 e KV-1. O comando exigiu um tanque moderno. Os engenheiros pegaram o protótipo tcheco Škoda T-21 e o adaptaram à produção húngara. A substituição do canhão tcheco de 47 mm pelo húngaro de 40 mm, as modificações no motor, as alterações no casco, tudo isso estendeu a produção por anos. Enquanto os trabalhos corriam, o T-34 continuava a se aperfeiçoar. Ainda assim, até abril de 44, o Turan não entrou em combate. O primeiro embate com as tropas soviéticas na Galícia terminou em catástrofe. 30 máquinas perdidas num único combate, cerca de 30% de todo o poderio blindado da 2ª Divisão Blindada. Tanques soviéticos T-34 destruídos. 2. As tripulações húngaras descobriram que o canhão de cano curto de 75 mm do Turan II perfurava a blindagem do T-34 apenas a distâncias inferiores a 500 metros. Os alemães foram obrigados a ceder aos aliados alguns de seus tanques. O Turan combateu até o fim da guerra. Em fevereiro de 45, quando as tropas soviéticas concluíram o cerco de Budapeste, o exército húngaro perdeu as últimas máquinas. Parte foi capturada pelo inimigo. Uma se preservou em Kubinka. M13/40. A 6ª Companhia Blindada Britânica capturou tanques italianos e combateu neles contra os próprios italianos.
Até dezembro de 1940, a Itália havia enviado ao norte da África mais de 700 máquinas desse modelo. As tripulações receberam 25 dias de treinamento e partiram para a frente. A maioria dos tanques não tinha estações de rádio. Os tanques se coordenavam por bandeirinhas. A blindagem era fixada com rebites. Ao ser atingida por um projétil, os rebites se soltavam de seus lugares e ricocheteavam dentro do compartimento de combate, atingindo a tripulação sem nenhuma perfuração da blindagem. Em fevereiro de 41, em Baie Fome, as tropas britânicas cercaram uma coluna italiana. Os últimos 6 M13/40 sobreviventes atacaram o posto de comando britânico um após o outro. Todos os 6 foram destruídos por um único canhão anticarro de calibre 40 mm. Máquinas capturadas se acumularam o suficiente para armar por completo o 6º Regimento Blindado Real Britânico e o 6º Regimento de Cavalaria Australiano. Os aliados combateram nelas até a primavera de 41, até que acabaram as peças de reposição. Em 42, chegaram para substituí-los os tanques americanos Grant e os britânicos Crusader com canhões de 6 libras. O M13/40, àquela altura, já não conseguia perfurar sua blindagem a nenhuma distância. Na segunda batalha de El Alamein, ainda havia em serviço 230 máquinas desse modelo. Valiant. Os testes do tanque britânico foram interrompidos após 21 quilômetros. O motorista mal conseguia se mover. Ano de 1943. O exército britânico precisava de um tanque de infantaria pesado para os combates no Teatro do Pacífico. Protegido, mas leve. A especificação A38 passava de um fabricante a outro. Primeiro a Vickers, depois a Companhia de Vagões de Birmingham, depois a Ruston e Hornsby. Estes últimos não tinham nenhuma experiência em projeto de tanques. O único protótipo foi concluído em 44. Blindagem de 114 mm, com peso de apenas 27 toneladas. Uma relação impressionante, alcançada à custa de todo o resto. O motor de 210 cavalos não dava conta da condução. As alavancas de direção exigiam um esforço de 72 kg, ou seja, todo o peso do motorista. O assento, o pedal do freio e a alavanca de câmbio ficavam dispostos de tal forma que usá-los ameaçava causar lesão física. No dia 7 de maio de 45, o protótipo foi levado aos testes em Chertsey. Estrada, pista reta, nada de fora de estrada. Após 21 quilômetros, o oficial responsável interrompeu os testes. O motorista estava completamente exausto. O oficial registrou no relatório: em sua opinião, todo o projeto deve ser encerrado. Após a guerra, o único Valiant foi entregue à Escola de Tecnologia de Tanques. Aos estudantes, propunham encontrar o maior número possível de erros de construção. Hoje, ele está no Museu de Bovington. Stridswagen M/42. Em outubro de 1944, das 89 máquinas, 38 estavam em serviço. As outras 51 ficavam quebradas. A Suécia, em 1941, precisava de um tanque médio moderno. Os alemães e os soviéticos combatiam em máquinas potentes. O exército sueco dispunha apenas de tanques leves obsoletos. Colocaram a tarefa: 22 toneladas no máximo, canhão de 75 mm, prontidão no menor prazo possível. O primeiro problema surgiu de imediato. Uma caixa de câmbio adequada não existia no país. Encomendaram uma eletromagnética à empresa alemã Zahnradfabrik. Esta garantiu que as placas da caixa eram eternas. Em 1943, as primeiras máquinas chegaram ao exército. A caixa eletromagnética quebrava após alguns quilômetros. Os engenheiros suecos enviaram as placas para análise em laboratório. Descobriu-se: o aço de fabricação alemã era de baixa qualidade, com impurezas estranhas, e a caixa, além disso, superaquecia constantemente. Em paralelo, descobriu-se que o canhão também não dava conta.
Já em 1943, o Comitê do Exército constatou: o canhão não perfura os tanques estrangeiros modernos de frente a nenhuma distância, só de lado, só a menos de 800 metros. As caixas foram refeitas várias vezes. Após a guerra, todas as máquinas com transmissão alemã foram enviadas para revisão geral. Parte recebeu novas torres com canhão antiaéreo e serviu até o fim dos anos 60. M60, A2 Starship. As tripulações o apelidaram assim porque o interior da torre lembrava a cabine de comando de Jornada nas Estrelas. 5.000 interruptores e sensores. E nenhum funcionava com confiabilidade. No final dos anos 50, os militares americanos acreditaram no futuro dos mísseis guiados. A ideia era simples. Em vez de um canhão pesado, um lançador leve que atinge qualquer tanque soviético a 3 quilômetros. O sistema Shillelag foi instalado no leve Sheridan e fracassou. Os militares decidiram que no pesado tanque principal M60 o mesmo sistema funcionaria melhor. Ele não funcionava. O míssil exigia que o atirador mantivesse o alvo na mira durante todo o tempo de voo, 3 quilômetros alguns segundos, sem a possibilidade de se mover. Se o alvo sumia atrás de uma dobra do terreno, o míssil perdia a orientação. Um disparo com projétil comum podia desregular os ajustes do sistema de mísseis. Os gases quentes do lançamento do míssil às vezes penetravam no compartimento de combate. Nos tiros noturnos, o holofote de xenônio iluminava o próprio tanque melhor do que o alvo. O alcance eficaz do fogo noturno, 600 metros. De 1973 a 1975, foram construídas 526 máquinas. Em 75, a produção foi interrompida. Até 81, todos os M60A2 foram retirados de serviço. A maioria dos cascos foi reconvertida de volta em M60A3 padrão ou máquinas de engenharia. TR-85. Ceausescu pessoalmente ameaçou interromper a produção. A qualidade era tão ruim que ele mesmo temia seu próprio tanque. Após a invasão soviética da Tchecoslováquia em 1968, a Romênia decidiu criar seu próprio tanque, independentemente do Pacto de Varsóvia. Os engenheiros pegaram o soviético T-55, alargaram o casco para um novo motor, desenvolveram seu próprio sistema de controle de tiro. Nos desenhos, tudo parecia convincente. Os desenhos do motor do Leopard 1 foram obtidos por vias secretas. As primeiras máquinas chegaram ao exército em 1986. De imediato surgiram problemas. Alto consumo de combustível e óleo, vazamentos constantes, falhas do motor e da transmissão. O sistema de controle de tiro Ciclope não funcionava com confiabilidade. A eletrônica era de baixa qualidade. O telêmetro a laser não estava integrado à mira diurna. O computador balístico aceitava um número limitado de correções. A situação foi agravada pelo próprio Ceausescu. Em 1982, ele proibiu a importação de componentes estrangeiros para a indústria militar, para direcionar a moeda ao pagamento da dívida externa. A qualidade caiu ainda mais. Em determinado momento, Ceausescu pessoalmente ameaçou interromper toda a produção por causa da péssima qualidade da montagem. Os problemas só foram resolvidos após a Revolução de 1989, com a ajuda de peças estrangeiras. Hoje, o TR-85 continua sendo o tanque mais fraco entre todos os exércitos dos membros do Atlântico Norte. Arjun. 35 anos de desenvolvimento. No momento em que chegou ao exército, o tanque estava obsoleto 2 vezes. Em 1974, a Índia colocou a tarefa: criar seu próprio tanque de combate principal, 40 toneladas, canhão de 105 milímetros, prontidão até 1985. O escritório de projetos não tinha experiência. A indústria não dispunha das tecnologias necessárias. As exigências para o tanque mudavam a cada poucos
poucos anos, à medida que surgiam novas tecnologias. Em 1984, apresentaram o primeiro protótipo. A torre girava e batia na cabeça do motorista. Com a torre voltada para frente, o motorista não conseguia sair pela escotilha em caso de acidente. Sistema de controle de tiro não havia nenhum, numa época em que o Abrams e o Leopard 2 já estavam em serviço. O peso ultrapassou 40 toneladas e continuava a crescer. Até 2004, o tanque finalmente chegou ao Exército, com peso de 62 toneladas, com 35% de componentes estrangeiros. Em 2007, os exercícios no deserto do Rajastão mostraram: o canhão é impreciso, a suspensão não é confiável, o motor superaquece a temperaturas acima de 50 graus. Até 2015, 75% de toda a frota de 124 máquinas estava fora de serviço. O exército indiano continuava comprando os russos T-90. O Arjun permaneceu como símbolo do que acontece quando as ambições ultrapassam as possibilidades em 3 décadas. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se e deixe um like. Se você conhece um tanque que deveria entrar nesta lista, escreva nos comentários.